privilégio de receber o presidente da SOCESP no biênio 2020-2021, presidente do Conselho de Administração da SBC, ano 2022, Dr. João Fernando Monteiro Ferreira, que sempre esteve envolvido em congressos como esse, congressos de cardiologia da SOCESP. A partir de 2018, o Dr. João contou que a SOCESP incorporou 2 novas áreas temáticas no seu congresso, que foi inovação e qualidade de segurança do paciente. E esse segundo tema, qualidade e segurança do paciente, é a nossa pauta de agora na Rádio SOCESP. Dr. João, por que abordar essa temática? Você vai dar uma aula sobre esse tema e por que esse tema é tão importante? Oi, Luquete, olá, todos aqueles que estão nos acompanhando na Rádio SOCESP. Agradeço suas palavras, né? E a gente só tem que destacar que o sucesso da SOCESP é o sucesso de uma sociedade de uma forma geral, de todo um time, de uma diretoria, dos nossos colaboradores e, obviamente, dos nossos sócios. É um sucesso da cardiologia brasileira. Né? E o Congresso da SOCESP, sempre como um congresso pioneiro, de vanguarda, ele todo ano incorpora algum novo tema ou alguma nova estrutura ao seu congresso. Em 2018, nós trouxemos para o Congresso da SOCESP esse tema relacionado à qualidade essencial e segurança do paciente. São 2 temas que, num primeiro momento, não chamam tanto a atenção, né, do nosso médico ou profissional de saúde. Parece algo muito distante relacionado à cardiologia. Né? Mas nós temos a percepção da importância e do impacto desse tema. E com esse objetivo que atividades relacionadas à segurança do paciente e eventos adversos passaram a fazer parte do programa científico desse congresso. O tema é tão importante que na Rádio SOCESP a gente tem normalmente um entrevistador, né, e dois entrevistados. Aqui a gente inverteu a ordem. Eu tenho aqui acompanhado a Val Reis, uma outra jornalista, e nós 2 estamos entrevistando o Dr. João. Na verdade, é quase que um roda-viva aqui para falar desse tema, mostrando a relevância que ele tem. Dr. João, o que o médico pode fazer para minimizar esses riscos dos eventos adversos? O primeiro passo é ele reconhecer a importância do evento adverso na sua prática. Vou contar uma breve história. Há alguns anos, eu trabalho no Instituto do Coração, da Universidade de São Paulo, e há alguns anos eu fui chamado pelo conselho diretor e informado que eu estava sendo retirado da assistência, eu fazia ambulatório de coronária, e que eu passaria a integrar um time de informação relacionado à segurança do paciente. E eu confesso que também tinha pouco conhecimento sobre esse tema na época, obviamente fui estudar, fui me informar sobre o tema, e comecei a militar nessa área. Por conta disso, eu deixei de fazer ambulatório e nas semanas e meses seguintes eu encontrava meus colegas no corredores do INCOR e eles, João, cadê você? Não te vi mais no ambulatório, você estava de férias, o que aconteceu? Aí eu explicava, olha, eu saí do ambulatório e agora estou cuidando da segurança do paciente do INCOR. Aí, inevitavelmente, a próxima reação desse meu colega, puxa, que legal, o que é isso? Aí eu explicava. E, invariavelmente, eu ouvia o seguinte comentário: nossa, você foi para serviços burocráticos. E, na verdade, acho que a importância da gente trazer esse tema ao conhecimento do nosso cardiologista, do nosso sócio, é que fazer a gestão de risco, fazer a gestão de segurança do paciente, salva igualmente tantas vidas como o médico que está de plantão no pronto-socorro. Mas por quê? A incidência é alta desses riscos para o paciente? Ela é elevada? Existe um conceito chamado incidentes. Incidentes são eventos ou circunstâncias que ocorrem inesperados ou considerados desnecessários, um dano ou o risco de um dano desnecessário ao paciente relacionado à assistência. Se esse dano ele é reconhecido e não chega a atingir o doente, nós chamamos de near miss, quase erro. Se ele atinge o paciente, mas não leva a dano, é o evento sem dano. E se o evento atinge o paciente e leva a algum tipo de dano, nós chamamos de evento adverso. Esse é o conceito. Não é? Então, o que é o evento adverso? Evento adverso é um evento que a gente considera ele desnecessário, ou a maioria das vezes até evitável, e que atinge o paciente dentro do seu ambiente da assistência. Vamos dar um exemplo que todo mundo reconhece: infecção hospitalar.
Entra um paciente para fazer uma colicistectomia, uma cirurgia de próstata. Infecção não faz parte do pacote cirurgia de próstata, colicistectomia. Mas o indivíduo tem essa infecção relacionada à sua assistência dentro do hospital. Isso é talvez o evento adverso mais frequente e reconhecido por todos. Um evento muito comum na cardiologia, sangramento. O paciente interna com infarto agudo do miocárdio, na estratégia de tratamento dele, que traz benefício, reduz mortalidade, reduz reinfarto, terapia antitrombótica. Mas alguns pacientes podem ter sangramento relacionado à terapia antitrombótica. Então lembrem que sangramento não faz parte do quadro clínico do infarto. Sangramento é o quê? Relacionado à minha intenção de tratar esse indivíduo. Então é o dano relacionado à assistência. Pra você ter uma ideia, ou esse exemplo de sangramento relacionado ao infarto, o registro Grace nos ensinou que até 5% dos pacientes podem ter sangramento relacionado à terapia antitrombótica no tratamento do infarto, e aqueles que têm sangramento maior, a mortalidade pode ser até 5 vezes maior do que aquele que não sangrou. Então olha que coisa, né? O paciente acabou não morrendo do infarto, acabou morrendo do tratamento do infarto. Do evento adverso. Então esse que é o conceito da segurança do paciente. A gente fazer a gestão do risco, identificar e prevenir danos relacionados à assistência. Doutor João, a importância, os números, você não falou dos números. O ranqueamento, aonde o evento adverso está nesse ranking de mortes? A questão do evento adverso, sua prevalência, a gente tem principalmente relacionado a internações. E esses números que eu estou falando não são internações cardiológicas, são internações de uma forma geral. Esse número varia no mundo de 5% até 12% de presença, ocorrência de eventos adversos relacionados a uma internação. No Brasil, nós temos uma publicação, que é o Anuário de Segurança, que ele viu tanto internações no ambiente do SUS como da saúde suplementar, esse número também está entre 6% e 7%. Né? E que eles dizem que até 1% das mortes e internações não é pela doença e foi diretamente relacionado a um evento adverso. Doutor João, a gente pode dizer que essa questão da segurança do paciente é um evento mundial? Antigamente, há quantos anos atrás isso não era uma preocupação do corpo clínico e hoje sim? E também é um efeito dominó? Os outros países começaram a trabalhar com isso e a gente está olhando com isso com mais atenção hoje em dia? Perfeito. Na verdade, essa preocupação existe desde dos primórdios da medicina. Um dos principais ensinamentos de Hipócrates a seus discípulos é primeiro não causar o dano. Então isso já vem desde aquela época. Mas vamos dizer, a percepção de que na intenção de cuidar e salvar uma vida, isso trarregava consigo um risco de coisas ruins acontecerem, né? Isso a gente sempre teve essa percepção. Mas digamos que isso começou a tomar mais áreas de ciência, no sentido que passou a ser documentado, a partir de uma publicação icônica dos anos 90, que chamava Errar é Humano, onde eles pegaram e quantificaram realmente essa existência desses eventos adversos e o seu impacto em termos de mortalidade, em termos de morbidade desses pacientes. Eu contei essa história, né, que as pessoas me paravam no corredor perguntando por que eu sumi do ambulatório, e eu respondi que estava fazendo segurança do paciente e tentava explicar a importância disso. Também houve, na sequência, uma publicação muito importante no British Medical Journal, um trabalho muito interessante. O que os autores fizeram? Pegaram internações nos Estados Unidos e avaliaram a causa de morte durante a internação hospitalar. E viram que a principal causa de morte nos Estados Unidos, doença cardiovascular, a segunda, câncer. Só que o que eles fizeram de diferente? Eles criaram como se tivesse criado um novo CID, um novo diagnóstico, chamado evento adverso. Na publicação original eles chamam de medical erro, a tradução não é erro médico. É isso que nós falamos, é o evento adverso, é o dano relacionado à assistência. E na quantificação desses, eles foram ver quem no fim morreu do chamado evento adverso e não da doença. E eles colocaram como título dessa publicação: terceira causa de morte no mundo.
evento adverso. Caramba. E, doutor João, por que vocês decidiram incluir segurança do paciente no Congresso da SOCESP? Os estudantes na faculdade têm esta cadeira? Os residentes, de alguma forma, são abordados por essa temática também na residência médica? Acho que é importante a gente destacar quais são os impactos relacionados a eventos adversos na prática do médico. Então, como nós já descrevemos, tem a ver com morbidade e mortalidade do paciente, tem a ver com custo. A gente sabe que o paciente que tem evento adverso aumenta a tempo de internação, aumenta procedimentos, aumenta muito o custo. Para se ter uma ideia, estima-se que nos Estados Unidos se gaste com eventos adversos mais de $1 trilhão. No Brasil, existe uma estimativa de um gasto extra em assistência à saúde maior que 15 bilhões só por conta de eventos adversos. Tem a ver com o risco de processos por mar prática e tem mais uma nova fronteira. Existe uma grande discussão sobre novos modelos de remuneração, tanto para o médico como para o prestador de serviço, e o que existe é a tendência, a perspectiva que os novos modelos de remuneração sejam baseados em valor. Existe esse conceito, né, de remuneração baseada em valor. E remuneração baseada em valor é baseado o quê? Em resultado ao paciente. E o evento adverso, com isso, prejudica o teu resultado, prejudica o seu resultado frente ao paciente e, posteriormente, isso também, o evento adverso, a sua presença também vai impactar a remuneração do médico. Então, levando em conta todas essas interfaces, a SOCESP, até de uma forma pioneira, trouxe esse tema para a luz ao nosso cardiologista. E como você perguntou, não, esse tema ele não faz parte da formação do médico, não faz parte da formação do cardiologista, por isso que o Congresso da SOCESP vem aqui colaborar para cobrir essa lacuna. Você disse que é um risco para o médico e também é um risco para a instituição, né? Existe o risco. Tem uma história muito interessante que eu sempre conto. Nos Estados Unidos existem alguns sites e algumas instituições que tornam públicas seus indicadores de segurança. Infecção por catéter, infecção pulmonar, infecção urinária, trombose, embolia pulmonar, entre queda, lesões por pressão, enfim, chamados indicadores de segurança. E existem muitos pacientes que escolhem a instituição no qual vão ser tratados baseados nos indicadores de segurança. Eu me lembro, para quem acompanha Grey Anatomy, eu tenho muito na memória um episódio do Grey Anatomy onde a paciente virava para um dos cirurgiões e dizia: eu escolhi operar nesse hospital porque vi que a taxa de infecção de catéter de vocês é a melhor da Costa Oeste. Olha, então é a tendência, né, doutor João? Então a gente queria, com essa história que o doutor João conta, eu queria agradecer a presença do doutor João Fernando Monteiro Ferreira aqui na Rádio SOCESP, da Val Reis, a jornalista que me acompanhou nessa entrevista, e na sequência temos uma grande programação. Você continue ligado na Rádio SOCESP, porque tem várias entrevistas ao longo do dia de hoje e dos próximos dias do Congresso de Cardiologia da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo.